como você bem citou, 12 horas para ir, 12 horas para voltar, né? Eu lembro uma vez, estava indo para casa, passando no Parque Vila Lobos. Bruno, pega mais uma para mim, por favor. Passando no Parque Vila Lobos, final de tarde, um domingo, vindo do shopping Vila Lobos para casa, ali perto do cemitério do Alto da Lapa, e eu vi uma fila enorme de carros, né? Enorme, criança dentro. E era, sei lá, tipo 5 horas, tipo 1 hora antes do parque fechar, ou era 6 horas. E aquilo me deu uma agonia enorme, porque eu olhei aquela fila de pessoas e eu pensei, meu Deus do céu, como que essas pessoas ficam esse tempo todo na fila para entrar num parque, para ainda procurar um lugar para parar, né? Ir ao parque, ficar pouco tempo e fica esse tempo inteiro na fila? E eu até escrevi uma coluna naquele dia, escrito, Deus me livre de ser feliz. Né? Porque assim, eu fiquei imaginando aquelas crianças dentro do carro, berrando, pulando, nervosa na fila, e o casal brigando, sabe? Porque tem que mandar... E aí, provavelmente, alguém dizendo para o outro alguém, ou a mulher para o marido, ou o marido para a mulher, a gente se atrasou por sua causa, por isso que a gente está pegando fila, você nunca respeita, não dá valor para a hora, sabe? Essas brigas típicas de casal, um atrasa. Sempre tem um que atrasa mais do que o outro, e um outro que é mais pontual do que o outro, do que um, né? É sempre assim, de alguma forma. Então, assim, é mais ou menos isso, quer dizer, esse sentimento de que tem alguma coisa errada nesse modo de vida. Isso é o sentimento romântico. É daí que ele vem. O romantismo é isso, né? E a idealização do amor é uma idealização de escapar disso. O amor romântico, né? Então você é autêntico, verdadeiro, morre de amor, você não se vende. Você é raiz. Qual é o oposto do romântico, então? O oposto do Existe romântico um oposto é um ou moderno feliz. Tá. Feliz. É a ideia de um moderno feliz. É assim. Que também é tão esquisito. Vou te dar um quanto exemplo. romântico. É assim. Pensa é uma imagem que eu tenho muito na cabeça. Pensa que a modernidade é bipolar, Tá. tá? Quando ela acorda de manhã na mania, você acorda querendo produzir, dar conta da agenda, com certeza de que você está tendo sucesso e que você vai conseguir mais e que você vai ter saúde para conseguir tudo que você quer. Isso é o momento mania. Tá. Quando você acorda deprê, puta, minha vida não é exatamente o que eu queria, eu não estou vendo mais muito sentido nisso, você está romântico, está melancólico, né? Então, quando você pergunta o que é o oposto do romântico, é essa mania. É essa ideia... Na filosofia é muito o iluminismo racional. Os românticos que inventaram o conceito de inconsciente, né? Não foi o Freud nem o Jung. Veio dos românticos. Então, assim, filósofos como Jurava von que tinha sido Hartmann... Jung. Não. Bom, Freud veio antes do Jung. Quer dizer, ele foi professor do Jung. Professor não. Mestre. É uma geração posterior, né? O Jung deve ter vivido, sei lá, 20 anos mais do que o Freud. Era mais jovem do que o Freud, né? Mas assim... Mas antes dos dois, foi filósofos como von Hartmann, que tem um livro chamado Filosofia do Inconsciente, né? Muito antes deles, né? Schelling, outro filósofo alemão, foram os alemães que inventaram esse negócio do inconsciente, né? Então, assim, o iluminismo, ele acredita no progresso. Isso é típico de... Um romântico olha para o progresso e... né? Progredir, porque tem uma coisa no progresso que é o seguinte, você não pode parar nunca, que é o que você falou. Pode parar. O que vai acontecer se você parar? Dinheiro é uma coisa que está aqui e amanhã não está, né? Não é que nem ter nascido nobre no ano 1200. Era uma herança de sangue. E a herança de sangue ninguém tira de você. Nobre que perdeu a terra dele para um banco, nasceu a modernidade. Entendeu? No momento que um banco pode tirar a sua terra, que sua família tinha há 1000 anos, sei lá,
500 anos, que é o que na realidade a burguesia inveja tanto na aristocracia. Né? Porque tudo que a burguesia tem depende de dinheiro. E dinheiro, por definição, acaba. Se você não continuar multiplicando ele, uma hora ele acaba. Né? Isso é desesperador. Né? Então, o contrário do romântico, que eu falei que é o moderno feliz, é o moderno maníaco. Maníaco no sentido de bipolar, né? Maníaco depressivo. Uhum. É maníaco. Ele acha que vai dar certo. Quando ele ouve falar da inteligência artificial, ele fica de pau duro. Sabe esse tipo de gente assim? Ah, inteligência artificial. Onde é que tu tá nessa dicotomia aí, cara? Entre romântico e maníaco? Seguramente estou mais perto do romântico. Sem dúvida. Talvez, inclusive, se não fosse assim, eu não veria como é maníaco o progresso. Até mais rápido que isso. Mas que a gente vai passar a lidar com ela muito mais corriqueiramente. Então, vamos lá. As minhas filhas farão... os professores das minhas filhas terão que lidar com o fato de que elas terão como ferramenta a inteligência artificial para fazer os trabalhinhos de casa. Ou vários outros... que a gente estava falando antes. Todas as conversas de bar de agora em diante não terminarão com uma dúvida ou com teorias estapafúrdias que um cara vai criar e o outro vai criar também acerca de um assunto que ninguém sabe porra nenhuma, porque tá ali o ChatGPT, antes dele estava o Google, mas agora tem o ChatGPT muito mais eficiente, muito mais rápido para resolver todos esses problemas. E a gente vai chegar num ponto que a gente não meio que delega toda a função de pensar. Né? A função de às vezes, bom, aqui talvez esteja indo longe demais, mas pelo menos em alguma medida a gente delegará o aprender, né? Porque agora a gente tem aqui na nossa mão aqui um cérebro que é muito melhor que a gente, que sabe a princípio muito mais do que a gente, e a gente, para pelo menos assim, questões do cotidiano, a gente pode só perguntar ali e resolver o nosso problema. E aí eu fico pensando se a gente... porque quando eu fui tentar ser bom em uma coisa, o fato de não ter essas ferramentas aí, eu fui descobrindo ao longo do caminho várias outras coisas que me pareciam interessantes também e que eu queria pelo menos estar por dentro, saber como é que funcionavam e tudo mais, e isso me levou a ler uma porrada de coisa. Quando chegou a internet, eu era o cara que ficava... Eu era tipo um rato de Wikipédia, por exemplo. Eu ia ler sobre um assunto, aí abrindo uma porrada de hiperlinks sobre um monte de coisa. A inteligência artificial vai acabar com a Wikipédia, não? Eu suponho que sim. E aí talvez... Eu fico pensando se a nossa habilidade, se a nossa curiosidade, assim... Que pelo menos pra mim levou uma porrada de coisa que eu sei, é difícil te explicar por que eu sei, porque assim, eu fui indo atrás e lendo e comprei uns livrinhos ali num sebo que não sei o que, na época que ainda não tinha internet, e fui porque era uma curiosidade, era uma parada. Agora com tudo muito rápido, muito na mão, eu fico pensando se a gente vai ficar cada vez mais sei lá, estúpido mesmo, assim, menos curioso, com menos vontade de saber das coisas, já que eu não preciso mais de verdade saber de nada, se eu só perguntar ali pro ChatGPT e ele me entrega tudo muito facilmente. Olha, eu sei que tem gente que acha que vai acontecer o contrário, que a inteligência artificial... Eu não acho isso. Tá. Mas eu sei que tem gente que acha que vai acontecer o contrário, que a inteligência artificial vai deixar a gente mais inteligente, porque a gente vai ter acesso mais fácil às coisas, e, portanto, a gente vai conseguir fazer sinapses mais rápidas, né? E também a inteligência artificial vai resolver tudo que é trabalho cognitivo mecânico, como se fala, e a gente vai estar livre para ser criativo, né? Essa cara que você fez... que é uma cara claramente de eu não estou acreditando muito nisso. Não né? tem mesmo. Então, eu sei que tem muita gente que fala isso. É claro que falar isso ajuda os negócios de inteligência artificial, mas eu acho que o que é mais triste de pensar isso é porque a inteligência artificial vai se impor.
independente do que você ache ou não dela. Uhum. Então, fazer propaganda da inteligência artificial... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.